Então, gente, vamos começar aqui a nossa correção, né? A gente sabe que o objetivo desse canal é corrigir os exercícios, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar no assunto. Claro, só quando a questão exige a gente comenta alguma coisa, tá? Mas aqui o objetivo é corrigir. E hoje nós vamos corrigir o exercício da página 156, 158, 159, que diz respeito ao artigo de opinião, e página 171 e 172, que diz respeito ao pronome relativo. Então, para essas questões da página 156, 158 e 159, elas são relacionadas a esse texto aqui, a esse artigo aqui, as mulheres e a disputa pelo espaço de poder. Título: O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira, que foi consolidado na Constituição de 1934. Aqui no início, ele diz que o texto é de autoria da advogada Iane Teles para um site de notícias e por aí vai. É interessante a gente situar, né, o texto. É um texto relativamente grande, eu não vou ler tudo, nós vamos só começar alguma leitura e vamos saber o conteúdo, né? Saber de que trata o texto e a gente já vai depois direto para a questão as questões. Então o texto ele traz vários tópicos. Ainda sobre os ecos do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade rural atual. O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos. Por conta dessas lutas, é que as garantias dos espaços para as mulheres têm sido alcançadas, mas vale salientar que isso tem acontecido em passos lentos. A grande batalha da mulher é ainda a ocupação de espaços de poder. No Brasil, o poder é um domínio ocupado hegemonicamente ainda por homens, as decisões públicas do país são essencialmente masculinas, e nesse contexto as decisões quanto às relações de gênero não carregam sensibilidade. Então veja que é um texto que traz exatamente sobre essa batalha, sobre a luta da mulher por direitos, né, na sociedade, principalmente brasileira. Aqui tem uma imagem interessante. A primeira eleitora registrada no Brasil em 1927 no estado do Rio Grande do Norte. Né? Veja que não faz tanto tempo, né? Professor, mas faz quase 100 anos, sim, mas para a história, né, esse tempo é irrisório. Pouquíssimos tempos que as mulheres conseguiram o direito, né, ao voto aqui no Brasil. Então é uma luta diária, né? Ainda tem muito a conquistar. E aqui, gente, tem um texto grande, não é? Sobre isso, né? Eu vou ler aqui alguns. Ó. Em 2000, aí tem uma retrospectiva, não é? A primeira eleitora só foi em 1927, no Rio Grande do Norte. Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff incluiu no calendário oficial brasileiro o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, comemorado no dia 24 por conta desse primeiro voto. Aí fala que uma coisa interessante, que as mulheres, a representatividade na política é pouquíssimo, apesar das mulheres serem a maioria dos votos, 7 milhões a mais do que os homens, mas somente 11% dos deputados e senadores são mulheres, 14% da Câmara, então é um índice baixíssimo, né? Aí depois o texto fala que hoje em dia foi aprovada a legislação para a questão de cotas, vai que pelo menos 30% das candidatas sejam mulheres, e por aí vai, tá bom? Aqui ele fala também quem foi a autora, que é a advogada Iane Kate Teles Rodrigues Alves. Muito bem. Se precisar, a gente retorna ao texto, tá? Então vamos lá. O texto que você leu, aqui as primeiras questões é das questões 1 a 5. O texto que você leu é chamado de artigo de opinião, nós já falamos. Com que finalidade ele foi escrito? Ora, normalmente o artigo de opinião, né, ele, deixa eu só aumentar aqui, pronto. O artigo de opinião, ele chama atenção para, nesse caso aí, ele fala da questão das mulheres, né? Ele chama atenção para as mulheres, para essa luta diária, né, pelos direitos iguais aos homens. Você pode colocar nesse sentido aí, tá bom? B. Qual é o leitor com que o texto dialoga? Gente, foi uma revista publicada em um site.
Não é uma revista dedicada ao sexo masculino, feminino, crianças, não. Dedicada ao leitor em geral. Então, homens e mulheres que acessar o site para ler, tá? Então, o artigo de opinião é um gênero textual que circula na esfera jornalística, a gente já viu isso. Pode ser publicado em jornais, revistas, impressos, virtuais e também oralmente. Releia os 2 primeiros parágrafos. Ainda sobre os ecos do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade. O dia 8 de março ressarte uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos. Por que o autor inicia seu texto falando ainda sobre os ecos dos 8 de março? Vocês devem ter observado, né, que naquela hora que eu disse, olha só, as datas e tudo. Esse artigo ele foi publicado ao 21 de março. Então foi bem próximo ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então por isso que ele fala ainda sobre os ecos do 8 de março, ainda muito próximo do 8 de março, né? Ainda lembrando da luta do 8 de março, ou então das festividades do 8 de março, ela escreveu esse artigo, né? Porque ela lançou esse artigo numa data próxima ao 8 de março. Muitas pessoas comemoram o dia 8 de março como uma data de festa, como o dia de enviar flores, dar presente às mulheres, de acordo com o que leu. Essa concepção que deu origem à data, a gente viu que não, né? O que deu origem à data foi uma questão mesmo da luta, das reivindicações das mulheres, por melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos. Onde foi publicado o artigo? Foi publicado em um site, em um jornal eletrônico, a gente viu em cima, não é? Existem questões que são objeto de debate na sociedade, que muitas vezes ganham os jornais em forma de notícias, reportagens e artigos de opinião. Esse artigo de opinião, ele fala sobre o quê? Ele discute o quê? A desigualdade entre homens e mulheres. Não é isso? A gente viu isso aí muito bem. Você pode dizer também a luta das mulheres por melhores condições na sociedade, ou então condições de igualdade com os homens, não é? Na sociedade em que vivemos, existe concordância de opinião sobre essa questão? Explique. Você pode dizer que não. Não é porque na sociedade em que vivemos, existem muitas pessoas que, infelizmente, não respeitam essa questão da mulher. Né? Essa questão dos direitos da mulher. Entre homens e mulheres, infelizmente. Então, eu acredito que vocês, todos nós, temos certeza, né, da importância da mulher na sociedade, que ela tem sim direito à igualdade. Mas, infelizmente, isso não é uma opinião unânime. No artigo de opinião, há sempre a presença de uma questão polêmica, pois esse gênero é construído em torno de assuntos controversos que admitem diferentes olhares. O articulista assume e defende um ponto de vista em relação a esse assunto. Então, normalmente, o articulista ele é corajoso, ele assume uma posição, um assunto polêmico, e ele diz o que ele acha daquilo. Você pode aceitar ou não. Que posição ou tese o articulista defende no artigo? A quinta questão. Ela defende que as mulheres, ela faz um retrospectivo histórico e tudo, ela defende sim que as mulheres devem ter, não é mais representação política, aí além de ser danosa para desculpa, a posição de que a subrepresentação política das mulheres pode gerar interpretação distorcida da realidade, além de ser danosa para a sociedade em geral, ou seja, ela defende que as mulheres devem ter mais representação política, mais mulheres senadoras, mais mulheres vereadoras, prefeitas, governadoras. Quando isso não acontece, quando esse cenário é dominado só por homens, pode haver uma distorção da realidade. É isso que ela defende, tá? Aí a gente vai agora para a página 158, porque eu pedi só a 156, 158, né? Aqui é a 157. 158, só a questão 1. Ela está aqui embaixo, ó. Vamos lá. Em artigos de opinião, é frequente o uso de articuladores textuais na construção do texto, estabelecendo coesão entre as partes. Releia esses trechos e indique os efeitos de sentido criados pelo uso das palavras destacadas. Você vai dizer se as palavras destacadas, né, esses elementos coesivos, exercem um sentido de ressalva, oposição, soma, conclusão, causa ou concessão.
A gente ajudou muito, né? Mas vamos lá. O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira, que foi consolidado na Constituição de 1934. Porém, já era uma luta antiga. Nós já vimos várias vezes, né? Porém, mais oposição à ideia. Nessa conjuntura, percebemos então que, mesmo as estatísticas detectando avanços importantes, o lugar da mulher brasileira ainda reflete o domínio do homem sobre a vida dela. Veja, por isso, o lugar da mulher brasileira ainda reflete o domínio. Então, veja, por isso, portanto, conclusão. O direito de votar e ser votada, sem dúvida, foi uma grande conquista, mas ainda não superamos a subrepresentatividade das mulheres nos espaços de poder. Mas, porém, todavia, no entanto, oposição, a gente já viu também. Próximo, a participação da mulher na política em um país democrático é fundamental para o alcance da igualdade e do desenvolvimento, consequentemente da paz. Ou seja, a participação da mulher é fundamental para a igualdade, do desenvolvimento e da paz. Ou seja, ele está somando as ideias e finalmente ele conclui. Por conta das lutas, é que as garantias dos espaços para as mulheres têm sido alcançadas. Então, qual a causa das garantias? As garantias das mulheres têm sido alcançadas por que causa? Por causa dessas lutas, ou seja, causa. Por conta, causa. O percentual de mulheres eleitas é muito baixo, embora represente 7 milhões. Nós vimos que o embora não é concessivo, concessão, ressalva. E agora nós vamos para a página 171. Então vamos continuar agora a correção, conteúdo pronome relativo, páginas 171 e 172. Você já estudou os pronomes, analisou a importância como elemento coesivo, refletiu sobre a função de determinadas orações. Vamos agora ampliar nossos conhecimentos sobre os tipos de pronome ligados a usos em períodos de estruturas mais complexas, como o período composto por subordinação. Leia a tira a seguir. Tem a Susanita e a Mafalda. A Susanita, tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Olha, a Mafalda já começou a sorrir. Porque a Mafalda, a gente sabe, é muito crítica, é feminista, né? Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. A Mafalda sorrindo mais ainda, chega a estar em êxtase. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura, nunca. A ciência me chama. Olha o sorriso da Mafalda até o terceiro quadrinho. E olha a expressão no último quadrinho. Olha o que, a Susanita diz. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Desculpa. Observe a expressão facial da personagem Mafalda nos 4 primeiros quadrinhos. Por que a fisionomia da personagem muda no quarto quadrinho? Então, como eu falei para vocês, a Susanita, né, ela sorri aprovando o discurso da Susanita nos 3 primeiros quadrinhos. Que a Susanita diz que não vai se render à questão de ser corte e costura, como a geração anterior, que elas são a nova geração. Então, tudo esse discurso estava deixando a Mafalda maravilhada, até o terceiro quadrinho. Mas no último quadrinho, a Susanita subitamente muda a abordagem do que ela vinha dizendo, né? Que ela foi dizer que vai ter uma máquina de tricô, aí a Mafalda muda também sua expressão. A personagem, você escreva aí nesse sentido, tá? A personagem Susanita realmente deseja ser diferente das mulheres da geração anterior? Explique sua resposta. A gente viu que, na verdade, não. Né? E é exatamente isso que traz o humor da tira. O fato da Susanita dar a entender que deseja dedicar-se à ciência, você é uma cientista e tal, mas na verdade ela pretende dedicar aos afazeres domésticos, que é, no caso, fazer tricô. Releia esse trecho e observe o emprego das palavras destacadas. Não posso ser uma mulher como nossas mães que se conformavam. Nós temos 3 orações, né? Não posso ser uma mulher, posso, como nossas mães que se conformavam. Então vamos lá. A palavra que tem 2 funções. Relaciona essas orações e substitui na terceira uma palavra da anterior. A palavra que
Além de relacionar as orações, substitui qual palavra da oração anterior? Olha só, não posso ser uma mulher como nossas mães que se conformavam. Esse que é quem, gente? As mães que se conformavam. Então, ela é um pronome relativo porque ela é relacionada a uma palavra anterior. Nesse caso aqui, as mães. Por isso que ele fala, né? Em períodos compostos de orações subordinadas, a palavra que relaciona duas orações ao mesmo tempo se refere a um termo expresso na oração anterior, é o pronome relativo. O termo anterior que o pronome relativo se refere, a gente chama de antecedente. Vamos ver a segunda questão. Foi aprovada na legislação eleitoral a cota de gênero, que hoje é de 30%, válida para qualquer eleição do Poder Legislativo, fragmento 1, fragmento 2. A primeira eleitora registrada no Brasil foi em 1927, está daquele texto grande, né, do artigo de opinião, no estado do Rio Grande do Norte, que passou na frente de todo o país. Fragmento, acabamos de completar 85 anos da conquista do direito do voto. O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher, que foi consolidado na Constituição de 1934, porém já era uma luta antiga. Observe o pronome relativo destacado em cada um dos fragmentos. Anote o termo a que se refere. No fragmento 1, vamos lá, ó, foi aprovada na legislação atual a cota de gênero, que esse que se refere a quem, gente? Ao que vem antes, aqui a cota de gênero. 2. A primeira eleitora registrada no Brasil foi em 1927, no estado do Rio Grande do Norte, que passou na frente. Quem foi que passou na frente? O estado do Rio Grande do Norte. Fragmento 2 é o estado do Rio Grande do Norte. 3. Acabamos de completar 85 anos da conquista do voto. Dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira que foi consolidado na Constituição. Então, vejam, que foi consolidado. Então, não pode ser a mulher, que seria estaria no feminino, né? Então, o fragmento 3 se refere, foi um marco que foi consolidado. Então, se refere ao marco. Vou até botar um marco na história, né? Para o leitor, qual é a importância da presença dos pronomes relativos em períodos compostos em textos de diferentes gêneros? Vocês respondam, gente, que os pronomes relativos eles permitem a compreensão das referências e relações estabelecidas entre as orações e contribuem para a coesão do texto, facilita a leitura. Então, os pronomes relativos eles unem as orações, eles facilitam a leitura fica uma leitura fluida, né? Uma leitura coesa, fazendo com que o texto também fique coerente. Terceira, leia o início da reportagem. Por que sentimos mais fome no frio? Por que sentimos mais fome quando a temperatura está baixa? Tem alguma explicação científica? Vou ler bem rapidinho. Quando a temperatura cai, o corpo precisa se manter aquecido e funcionar corretamente. Para isso, ele intensifica o seu trabalho e, claro, demanda mais energia, ou seja, comida. A busca por alimentos gordurosos e calóricos é justamente para garantir a energia necessária para o organismo. A vontade de comer especificamente alimentos ricos em gordura e carboidrato também pode ter origem em nossos ancestrais. Quando consumimos alimentos que fornecem mais energia, temos mais chance de resistir a longos períodos sem comer. Isso fazia sentido quando a alimentação dependia da caça ou da conservação de frutas e verduras durante o inverno. Quando a pessoa tem um percentual de gordura mais baixo, é normal que ela sinta ainda mais frio e que seu corpo também necessite de maior suporte calórico. Daí o aumento da fome. Né? Quem escreveu foi essa Gabriela Ingrid e tal. Do ponto de vista da evolução humana, qual a hipótese para explicar por que sentimos mais fome quando está frio? Segundo o texto que a gente acabou de ler, nossos ancestrais precisavam comer mais quando era frio, porque precisavam resistir a longos períodos sem comer no inverno, período em que era difícil conseguir alimento. Então, olha só, aqui está explicando, né, que os nossos ancestrais, vocês sabem que o urso, alguns animais até hibernam no inverno. No inverno é mais difícil de encontrar alimento. Por isso, quando podia, comia muito, 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 né, para suprir esses períodos sem comer no inverno. Você já observou esse fenômeno biológico acontece em você? Você acha que quando você está com fome, você sente mais frio? Aí você vai escrever aí, sim ou não. Que tipo de alimento você tem vontade de comer quando fica frio? Ah, eu tenho vontade de tomar um sorvete quando fica frio. Ah, não, eu tenho vontade de tomar uma sopa quente, um chocolate quente. Não sei. Você que vai colocar. No trecho, a reiteração, ou seja, a repetição de quando, né? A gente viu que tem várias. Quando consumimos alimentos,
Quando a pessoa, quando a temperatura cai. Por que que repete tanto esse quando? Porque a autora faz referência a momentos específicos do funcionamento do nosso corpo. E esse quando é uma conjunção que indica tempo, não é isso? Então ela usa ele para falar desses momentos específicos. Quando consumimos alimentos que fornecem mais energia, pronto, é só 171 e 72, viu, gente? Essa outra questão aqui não precisa. Tá bom? Aqui já está na página 173. É isso. Comentem colocando o nome de vocês, por favor. E a turma.